Boa noite, pessoal. Hoje, 5 de maio de 2019, faz muito tempo que eu não gravo vídeo nenhum e hoje eu vou fazer um vídeo sobre meus hobbies. É lógico que ninguém está interessado naquilo que eu gosto de fazer, mas caso alguém goste das mesmas coisas, pode colocar aí nos comentários e fica mais como um registro de coisas que no futuro as pessoas possam ver, né? Porque o aluno vê muito um lado só da gente, que é o lado do professor. Tudo bem que muitas vezes a gente compartilha gostos, vontades, mas por trás de todo professor existe um ser humano com gostos, com defeitos, com qualidades, com uma vida que vai além da sala de aula. Então, um dos problemas que eu tenho, eu não sei se alguém compartilha desse problema, e até um problema que me afetou também na minha vida acadêmica, principalmente na tentativa de fazer o mestrado. Acho que eu já falei para vocês que, acho que não devo ter falado, eu tentei fazer mestrado 2 vezes. Cheguei a fazer as matérias de 2 programas de mestrado distintas e não fiz a tese. O principal motivo, eu creio que tenha sido essa minha coisa de não me focar em um assunto específico durante muito tempo e dividir a minha atenção entre várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu gosto de história, gosto de geografia, gosto de matemática, gosto de física, gosto de ler sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e isso acaba tirando o foco de quem quer fazer um mestrado, um doutorado, etc. Então, o pessoal fala que meu hobby é estudar. Não, meu hobby não é estudar. Eu gosto de estudar, mas o hobby é alguma coisa que você faz com prazer no tempo em que você está tranquilo consigo mesmo, né? Então, você está ali, não quer se dedicar ao trabalho, você vai fazer o hobby, né? Desde quando eu me lembro dessa parte de hobbies, né? Eu, com 14 anos de idade, eu ganhei, como eu já falei em sala de aula, um computador do meu pai. Era um CP200 da Prológica. Depois o pessoal pode pesquisar. Tinha uma outra empresa nacional que fazia um compatível, que era o TK-83. Usava um processador muito básico, mas que dava para brincar com ele. Eu me lembro que teve um curso de Basic, que era uma linguagem muito famosa, muito usada na época, e eu não pude ir a esse curso. Aí eu consegui a apostila do curso e aprendi a linguagem de programação Basic. Quando meu pai viu que eu tinha aprendido a linguagem de programação, aí ele me deu um computador. E eu me lembro que um dos primeiros hobbies que eu tive foi fazer programa de computador em Basic. Isso era 1982, 1983, e eu comecei a fazer programas. Eu me lembro de alguns programas que eu fiz. Um programa foi um programa de pilha eletroquímica, levando a equação de Nernst. Você digitava os dados do anodo, do cátodo, as concentrações, a temperatura, e aí ela calculava o padrão de potencial de oxirredução. Um outro programa que eu fiz para minha mãe fazer tricô, a pessoa tirava as medidas, inseria no programa, ele dava quantas carreiras, quantos pontos, quantas malhas tinha que usar para fazer a peça de roupa. Teve uma vez também que meu pai estava tendo problema de cola. Meu pai era professor de química na época, e eu dei uma ideia a ele de fazer as questões com o dado da questão como sendo o número de chamada do aluno mais uma determinada constante. E aí ele falou, mas como é que eu vou corrigir essa prova? Eu falei, não, é tranquilo, a gente monta um programa, faz um loop e já vai aparecer na tela da TV o gabarito de cada questão. E aí, outro hobby que eu tinha na época era montar projetinho de eletrônica. Eu comprava uma revista
todo mês. Inclusive eu vou levar para os meus alunos alguns exemplares, chamava-se de Vita Eletrônica, o nome da revistinha. E meu pai me dava uma grana todo mês para poder comprar os componentes e montar. E aquilo era maravilhoso porque você montava a placa de circuito impresso, fazia o desenho, fazia um ataque de percloria de ferro, apareciam as trilhas, aí você limpava, furava, depois soldava os componentes, com cuidado de não deixar queimar o componente, então tinha que ter uma dissipação de calor, montar a alimentação, fazer funcionar. E aquilo foi uma coisa que me marcou, porque a eletrônica virou uma coisa que eu sempre gostei. Eu não entendia muito bem os conceitos da montagem do equipamento, ou do projetinho, mas era muito legal fazer aquilo ali. E nesse meio termo aí, ler. Eu lia muito, gostava muito de ler. E gostava de ler sobre tudo, não só sobre ciência ou uma coisa assim, eu gostava de ler sobre tudo. Eu vou confessar a vocês, e acho que muitos de vocês sabem, que isso causa uma certa solidão, né? Quanto menos alienado se é, quanto mais você pensa, mais você se distancia da maioria. E na adolescência a maioria chega a ser cruel às vezes, né? Se você é diferente, você é meio assim massacrado. E aí eu comecei a ter uma certa aproximação dessa maioria no segundo ano do ensino médio. E até eu falo para meus filhos, puxa, aguenta bem essa fase de ensino fundamental 2 e se atenha àquilo que você acredita como sendo certo e não vá pela onda da maioria, porque quando você for para o ensino médio, você acaba sendo luz deles, você acaba sendo um farol desse pessoal que começa a entender que aquele tipo de comportamento não era legal, né? Então, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a ter minhas amizades, etc. E foi quando eu me decidi por ser militar. Nessa época, meu hobby basicamente era ler. Eu lia muito, eu lia demais. Comecei a fazer esporte para me preparar para o teste físico da academia, porque eu precisava de ter condicionamento. Eu me lembro que quando eu fui fazer a prova, Deus é muito bom, né? Eu precisava fazer os 2.400 em 12 minutos, eu fiz em 11h55. Eu precisava fazer 4 barras, eu fiz as 4 barras no talo. E foi muito bom essa preparação, porque quando eu cheguei na academia, realmente a pegada foi muito forte na parte física. E aí um dos meus hobbies se tornou fazer esporte. Eu fazia karatê na academia. Na academia eu cuidava do clube de pesquisas aeroespaciais, a gente lançava alguns foguetes, fazia observações, a gente ia para alguns observatórios, e aí a astronomia se tornou um outro hobby, uma outra paixão minha. Inclusive agora em julho, se tudo der certo, eu vou participar das festividades de 50 anos da Apollo 11. Vai ter dia 16 lá no Cabo Canaveral, uma dramatização do lançamento da Apollo 11. A Apollo 11 ela pousou na Lua dia 20, mas ela foi lançada dia 16. E eu espero estar lá. Me formei, fui para Natal, e aí eu apanhei um gosto por colecionar coisas. Eu gosto de colecionar coisas. Isso até é meio complicado, porque demanda uma quantidade de grana razoável. Então eu coleciono livros. Os meus livros de infância estão comigo. Na época eu fazia etiqueta de papel mimeografado para recortar e colar. Depois eu tinha o meu carimbo. E depois eu tenho uma assinatura na Tag Livros, eles mandam um livro mensalmente para mim, e eles têm um carimbinho lá com meu nome, eu vou e carimbo e assino os meus livros. Hoje eu devo ter de livros físicos em torno de 1.200, 1.500 livros. Fora todos os livros digitais, que esse eu faço download sem dó, quando é possível, né? Então, eu me lembro que quando eu descobri o torrent,
Ao invés de ficar baixando filmes, eu fiquei baixando documentários e fiquei baixando livros. E de documentário eu devo ter aproximadamente 1 tera de documentários sobre as mais diferentes áreas e muitos deles eu nem vi ainda. Então, colecionar livros, colecionar filmes, colecionar CDs, ler sempre, assistir filmes. E uma paixão que eu tenho grande é tecnologia. Tudo que se relaciona à tecnologia me encanta. Eu gosto de smartphones, eu gosto de tablets, mas eu não gosto só de ficar, como eu posso dizer, usando o básico, não. Eu gosto de usar os aplicativos, desenvolver aplicativos, eu gosto de ver a interação entre esses equipamentos, ver tudo isso funcionando. Um momentinho só. Podia desligar, por favor, aí? Eu não quero dar o corte no vídeo, então eu vou continuar assim. E aí, eu passei por uma fase na minha vida muito difícil em termos de depressão. Tive uma depressão muito forte. Eu sempre achei que depressão fosse coisa para gente fraca. E eu acabei pagando a língua porque depressão não é algo para gente fraca, ela é um mal real. E nessa época, eu me afastei meio dos meus hobbies, eu meio que me entreguei a essas coisas, né? E foi muito ruim. E aí em 2017 eu estava na curva descendente dessa questão de depressão, quando parece que eu acordei, fiz um monte de exames médicos e comecei com o programa de emagrecimento e esporte. Então hoje, se eu não fizer academia umas 3 vezes por semana, eu fico mal. E eu posso dizer que hoje um dos meus hobbies também é atividade física. Né? Atividade física baixo impacto, médio impacto. Estou com uma lesão forte agora no joelho e calcanhar que está me prejudicando, mas eu faço o que dá. Eu troquei a corrida pela bicicleta, mas a parte muscular continua igual e estou fazendo cross-training 2 vezes por semana. Sai de lá acabado, mas feliz. O corpo parece que libera substâncias e você sente uma sensação de bem-estar muito grande, te dá calma, paciência. E eu tenho sentido uma coisa muito interessante. Tem dias na semana que eu dou 6 aulas. Tem colegas meus que dão 12 aulas, mas eu me lembro que quando eu estava fora de forma, na 6ª aula eu estava acabado. E agora não mais. Eu dou as 2 aulas, no final da 6ª aula eu estou tranquilo, eu estou bem, dá para fazer um monte de coisas ainda. Então aquela história de atividade física, ela não é coisa de médico não, ela é importante mesmo para a manutenção de uma série de coisas. Então, o que eu posso dizer sobre essa questão de hobby, né? Eles são parte da vida da gente. A gente não pode renunciar a isso. Porque se a gente renuncia a isso em nome de trabalho, em nome de outras coisas, você acaba se anulando, se entristecendo, e se entristecendo você atrapalha a vida de todo mundo que está em volta de você. Então você tem que ter um tempo para você que você gosta. Tem gente que gosta de dança. Eu já pensei nisso já, dançar. Para falar em dança. Eu gosto muito de tocar violão. E eu aprendi a tocar violão sozinho e queria fazer viola clássica, violão clássico. Eu comprei um teclado, eu quero aprender a tocar teclado. E eu tinha 2 projetos há uns 12 anos atrás, que era alemão e piano. Eu arrumei uma excelente professora de alemão, aqui do CTA, a professora Ieda, que dá aula no Poliedro também, e fiz alemão com ela várias vezes. E eu gosto de me desafiar. Então, quando eu fiz algum tempo de alemão, eu fui lá no Goethe e fiz a prova do A2. Fui bem na prova do A2. Aí, continuamos o curso, eu me preparei para fazer a prova do B1. E aí, eu fui lá, fiz a prova do B1, fui melhor do que na prova do A2 no B1. Quando eu viajei para a Alemanha em 2014, eu praticamente só usei alemão. Então, aprender uma nova língua para mim, ela é um hobby. Porque ela trabalha lugares do cérebro que normalmente eu não tenho oportunidade de trabalhar, eu aprendo uma nova cultura. Atualmente eu faço alemão 1 vez por semana, eu quero fazer a prova do B2 no final do ano. Isso nos mantém vivos. Se a vida for só trabalho, dormir, comer, trabalho, não vai.
manter a mente jovem, manter a mente ativa, manter o corpo ativo. Esse conjunto de coisas, ele é fundamental para a gente ter uma vida plena. Eu costumo falar com os meus alunos do cursinho o seguinte: cursinho é uma fase na vida, e nessa fase na vida você privilegia a parte acadêmica, o estudo. Mas a partir do momento que você passar no vestibular, você tem que ter uma vida diversa. Você tem que ter um tempo para você estudar, um tempo para você se divertir, para você amar, para fazer as coisas que você gosta. Porque se não for assim, a vida vai ficando sem sabor, o indivíduo entra num processo de tristeza, daqui a pouco ele não está conseguindo produzir mais nada. Eu não garanto que não vá aparecer um outro hobby aí no futuro, né? Eu gosto de viajar. Mas não sei se viajar é um hobby, porque viajar é um hobby caro pra caramba. Mas eu gosto muito de viajar. Gosto de viajar para o exterior, gosto de ouvir novas línguas, eu gosto de ver novas coisas, já tive a oportunidade de viajar para alguns lugares muito bacanas e pretendo viajar ainda para outros lugares muito bacanas. Então é isso. Eu acho que o meu leque de hobbies é muito amplo, que poderia ser menor, mais focado. Mas eu já entendi que essa minha coisa de colecionar, eu acabo querendo colecionar hobbies também. Isso pode não ser o melhor dos quadros, mas para mim funciona. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pelo ruído. Eu não consigo fazer vídeos em outros lugares, então eu faço um domingo normalmente que tenho tempo, mas hoje eu estou com um ruído aqui de K-pop no fundo, tá bom? Muito obrigado a todos aí, um grande abraço.